Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo sobre a série de estudos do Livro dos Espíritos. Eu sou o Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e hoje o nosso tema são os convulsionários. Essa pergunta está lá no Livro dos Espíritos, naquela parte em que a gente está estudando, que é a parte em que fala da interferência dos espíritos em nossas vidas. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente. Se não for inscrito no canal, se inscreve, já deixa seu like, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe para que os amigos, os familiares também possam conhecer o Espiritismo e para que você possa ajudar na divulgação do Espiritismo, no crescimento do canal e ajudar outras pessoas a terem acesso a essas informações. Vamos lá então. O Kardec pergunta sobre esse fenômeno dos convulsionários lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas 481 a 483. E aí, quando a gente fala de convulsionários, hoje esse termo tem uma especificidade, mas naquela época o Kardec estava falando de uma outra questão diferente da que a gente entende hoje, né? Então vamos tentar diferenciar isso. Hoje, o convulsionário, a gente entende um convulsionário como uma pessoa que tem uma convulsão, e essa convulsão pode ser por diversos fatores principalmente neurológicos, né? Então pode ser uma pessoa com epilepsia, ou pode ser uma outra situação mais pontual em que a pessoa tem ali essa convulsão por uma febre muito alta ou por alguma outra questão orgânica, mas é um fenômeno hoje conhecido pela medicina por aquele ataque, né, físico em que a pessoa começa ali a ficar trêmula, muitas vezes enrola a língua, né, entre outras características que esse fenômeno apresenta. Mas quando Kardec falou desse assunto lá no Livro dos Espíritos, ele estava se referindo a um fenômeno religioso. Que fenômeno era esse? Existia uma situação na França nessa época de que as pessoas migravam para o túmulo de um diácono. Esse diácono em vida era um diácono que promoveu curas, ajudou muitas pessoas. Então, depois que esse diácono faleceu, as pessoas começaram a migrar para esse túmulo. E nesse processo, né, das pessoas indo ali para o túmulo, começaram a haver fenômenos. Então, esses fenômenos foram conhecidos como convulsionários, ou seja, as pessoas que apresentavam esses fenômenos. Esses fenômenos eram a faculdade da pessoa a resistir à dor. Então essas pessoas se batiam nessas pessoas, se faziam flagelações ali, as pessoas resistiam à dor, né? Aí por que se fazia isso? Porque as pessoas acreditavam que isso ia promover a cura delas. Outro fenômeno que era apresentado ali por aquelas pessoas era o fenômeno de falar outras línguas, línguas mortas, línguas que já existiram e que as pessoas, no normal delas, elas não falavam e de repente nesse estado elas começavam a falar. Também havia ali um fenômeno de uma inteligência extraordinária, então as pessoas começavam a falar sobre assuntos que elas não dominavam, mas que naquele estado elas falavam muito bem, com profundidade e com domínio do assunto. Então, eram também ali uma característica desses fenômenos, né? E uma outra característica também é que essas pessoas que estavam nesse estado conseguiam muitas vezes ler o pensamento de outras pessoas. Então, elas falavam, ó, você está pensando nisso, naquilo. Então, era uma série ali de fenômenos que ocorriam e que eram conhecidos então como os convulsionários. E também havia dentro desses fenômenos, fenômenos próximos aí dessa convulsão atual, né, dessa situação. Mas que hoje seria mais próximo do que a gente fala de êxtase religioso, né? Então aquelas pessoas que entram naquele êxtase religioso que a gente fala, conhece hoje como êxtase, são aquelas pessoas que entram num estado alterado. Então, o que acontecia ali? É isso que o Kardec pergunta então para os espíritos naquela situação dos convulsionários. Aí a gente precisa entender um pouco o contexto ali, né? Aquelas pessoas iam ali com muita vontade de serem curadas ou com muita vontade de alguma forma ser beneficiado por aquele diácono, então de ter alguma bênção na vida delas, e elas acreditavam muito naquilo. Então isso chegava, era um fenômeno que chegava muito próximo ao fanatismo, a um fanatismo religioso. Então havia ali uma sintonia entre aquelas pessoas de todas estarem desejando isso. Havia uma sintonia entre elas, por isso várias apresentavam o mesmo fenômeno, né? E esse fenômeno, se a gente for olhar pelo ponto de vista do espiritismo,
está muito ligado àquilo que a gente já estudou nos vídeos anteriores, lá no Livro dos Espíritos, sobre a questão do êxtase e do sonambulismo. Se a gente for lembrar o que é o sonambulismo e que é o êxtase, são aqueles estados em que o espírito se desliga do corpo temporariamente, né, e tem então uma certa independência do corpo, embora ainda preserve ali a sua ligação, né, senão estaria ocorrendo ali um desencarne. Existe uma ligação, mas essa ligação é temporariamente mais sutil, ou seja, aquele espírito sai do corpo e vai ter uma vida mais independente. Mas o corpo ainda continua respondendo a certos comandos desse espírito, embora a inteligência do espírito esteja fora do corpo, ou seja, o espírito retoma as faculdades espirituais dele de espírito e o corpo vai responder a isso. Então isso é o que acontece, por exemplo, no sonambulismo, né, em que uma pessoa de repente está dormindo, começa a andar pela casa, começa a falar de assuntos que geralmente ela não fala. É esse fenômeno que está acontecendo. Na verdade, é o espírito que está ali se manifestando através daquele corpo, um espírito que recuperou as suas faculdades. Ou seja, se em outras vidas ele falava outras línguas, pode ser que ele fale outras línguas ali, né? Ele lembrou disso, ou ele apresente uma inteligência extraordinária, porque é a recapitulação daquele espírito de outras experiências que ele já viveu. Como ele está independente do corpo, ele muitas vezes pode conseguir atingir esse estado. Então, o que acontece com aqueles convulsionários? É mais ou menos essa mesma situação. O fanatismo ali faz com que essas pessoas se entreguem tanto a essa situação que elas temporariamente se desliguem do corpo. Né? Então pode acontecer isso, de uma inteligência extraordinária, de falar línguas que geralmente elas não falam. Por quê? Porque as faculdades do espírito dessa pessoa é que estão se manifestando naquele momento. Então a pessoa encarnada não lembra daquilo, mas o espírito ali desligado do corpo pode sim se lembrar, né? E a questão então de resistir aos golpes, de sentir, não sentir dor, né? De você conseguir pegar uma pessoa dessa e promover ali um flagelo, né, físico, e a pessoa não sentir nada. É exatamente por isso, como o espírito está temporariamente fora do corpo, essa pessoa não sente, porque ela não está ali ligada às faculdades do corpo. Então, por isso, ela fica resistente à dor, né? E isso é uma faculdade que muitos monges, que têm estudos de espiritualidade bem avançados, práticas bem avançadas, dominam. Então, muitas vezes eles conseguem controlar para não sentir dor no corpo deles. Por quê? Porque eles conseguem controlar esse desligamento ou não do espírito em relação ao corpo, uma ligação mais forte, uma ligação mais fraca, e mantendo a sua consciência, né? Então todo esse fenômeno então dos convulsionários estava ligado a essa questão que aconteceu lá na França na época do Kardec, né? Mas que não aconteceu só lá, acontece em várias situações, né? Inclusive o próprio Kardec cita uma outra situação na África, ele cita na Revista Espírita, e diversas outras situações que acontecem em que as pessoas apresentam esse tipo de fenômeno, muitas vezes ligado ao fanatismo religioso. No próprio Livro dos Espíritos, o Kardec cita uma outra situação, que é a situação, por exemplo, de uma pessoa na guerra, né? A pessoa está tão ligada ali àquela situação que muitas vezes a pessoa sofre ali alguma coisa no corpo dela, né? Às vezes um corte de uma perna ou um machucado muito grande, né? Uma injúria ali no corpo muito forte, e a pessoa não sente nada. Às vezes ela nem percebe e continua ali como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ela está, de uma certa forma, num estado aproximado desse. Né? Então, o pensamento da pessoa está tão ligado numa situação que ela não percebe. Acontece também, por exemplo, a gente está fazendo às vezes um trabalho, alguma coisa manual, cortar um dedo e nem perceber, só ver depois, né? E que a gente teve um corte ali, esse corte só começa a doer muito depois. Porque é uma situação semelhante, né? Nosso espírito está tão concentrado que temporariamente as faculdades do espírito estão muito mais independentes do corpo a ponto de não sentir dor, né? Então é um fenômeno que pode ser explicado pelo espiritismo sobre essa ótica e que não tem tanta relação com os convulsionários, com as pessoas que sofrem convulsões atuais. Embora as convulsões atuais, em algumas situações, podem sim ocorrer por alguma situação de cunho espiritual, de um assédio espiritual, mas não é exatamente sobre isso que o Kardec estava falando, então, quando ele fala dessa questão
dos convulsionários. Bom, por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com outras pessoas. E se tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma questão que você queira falar, deixa aqui nos comentários para a gente poder ver e poder responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.